Bora entender juntos uma das engrenagens mais importantes da nossa democracia. Pois é, já parou para pensar nisso? Sabe, aquele projeto que vira notícia de repente, ou aquela mudança que mexe com o nosso dia a dia? Então, por trás de tudo isso, tem uma jornada longa, fascinante mesmo. É uma verdadeira maratona para transformar uma simples proposta em lei. E é exatamente essa jornada que a gente vai percorrer agora. Beleza, então vamos lá, para o comecinho de tudo. O processo todo começa com o que a gente chama de fase introdutória. É tipo a faísca inicial, sabe? Aquele momento em que uma necessidade ou uma ideia nova vira uma proposta de verdade, no papel. Mas de onde é que vem essa faísca, afinal? Olha, a resposta é bem mais ampla do que muita gente pensa. A gente tende a achar que só político pode propor lei, né? Mas não é bem assim. A iniciativa não está só na mão dos parlamentares. Claro, deputados, senadores, comissões, eles podem. Mas olha só, o presidente da República, o STF, o procurador-geral e até mesmo nós, os cidadãos, podemos dar o pontapé inicial. E essa parte da participação popular, essa vale muito a pena a gente olhar de perto. É aqui que entra a tal da iniciativa popular. E, gente, esse é um dos instrumentos mais poderosos da nossa democracia, de verdade. É a prova concreta de que ser cidadão vai muito, mas muito além de só apertar o botão na urna, sabe? É a chance que a sociedade tem, de forma organizada, de chegar e falar: olha, a gente quer que essa ideia aqui vire lei. Claro, não é um processo assim super simples. Tem umas regras bem claras para garantir que a proposta representa mesmo muita gente. Precisa coletar assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado do país todo. E não para por aí. Essas assinaturas têm que estar espalhadas por pelo menos 5 estados. E dentro de cada um desses estados tem que ter assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores de lá. Ufa, parece uma meta bem alta, né? Mas olha que interessante. Um exemplo super famoso que deu certo foi a Lei da Ficha Limpa. Ela nasceu exatamente assim, de uma baita mobilização popular. Ok, uma vez que a ideia foi proposta, ela entra numa nova fase. É aqui que a coisa começa a ficar séria e a jornada de verdade começa dentro do que a gente pode chamar de um labirinto legislativo, o Congresso Nacional. Bora ver como é essa travessia? Aqui no Brasil, o nosso sistema é o que chamam de bicameral. O que isso quer dizer? Que a gente tem duas casas no Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Geralmente, um projeto de lei começa a tramitar na Câmara, que a gente chama de Casa Iniciadora. Se for aprovado por lá, ele sobe para o Senado, que é a Casa Revisora. E tem um detalhe importante. Se o Senado mudar alguma coisa no texto, o projeto tem que voltar para a Câmara, que é quem dá a palavra final sobre as mudanças. É como se fosse um sistema de freios e contrapesos, sabe? Uma casa checa o trabalho da outra. E aqui vai uma dica importante, um ponto fundamental mesmo. A gente se acostuma a ver na TV aqueles discursos inflamados no plenário, né? Mas a verdade é que a maior parte do trabalho pesado da análise de um projeto acontece bem longe dos holofotes. Todo o debate mais detalhado, técnico, aprofundado, ele rola mesmo em grupos menores, que são as comissões permanentes. Pensa nessas comissões como se fossem vários filtros. O projeto tem que passar por eles. Primeiro tem as comissões temáticas, tipo de educação, de saúde, que vão analisar o mérito da proposta, ou seja, o conteúdo dela, a ideia central. Depois, o projeto vai para a Comissão de Finanças e Tributação. Lá a pergunta é bem direta. Tem dinheiro para bancar essa ideia? Cabe no orçamento? E por último, mas talvez o mais importante, tem o filtro essencial, a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O papel dela é garantir que o projeto não vai contra nada do que está escrito na nossa Constituição. E olha, se a CCJ disser que é inconstitucional, o projeto morre ali mesmo, é arquivado. Então, para resumir essa tramitação toda, o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, o projeto é apresentado, lido em plenário. Daí, ele vai para os filtros das comissões que a gente acabou de ver. Depois de analisado, ele volta para o plenário para discussão e votação. Se for aprovado, beleza, segue para outra casa. Se for rejeitado, já era, é arquivado. Passando pela outra casa também, o texto final, unificado, é o que chamam de autógrafo. E é esse documento que vai parar na mesa do presidente, para a decisão final do executivo. E aí a gente chega num momento super decisivo. Depois de toda essa saga no Congresso, o projeto de lei finalmente chega na mesa do presidente da República. É a encruzilhada final, o momento em que o poder executivo entra em cena. E não tem tempo a perder. O presidente tem um prazo certinho para se decidir. São 15 dias úteis contados a partir do dia em que ele recebe o projeto. E dentro desse tempo, só existem dois caminhos possíveis. Ou ele sanciona, ou ele veta.
Vamos falar da sanção primeiro. Sanção é basicamente o sim do presidente, a concordância dele. É o ato que transforma o projeto em lei de fato. Essa sanção pode ser expressa, que é quando ele vai lá e assina o papel formalmente, ou pode ser o que chamam de tácita. O que é isso? Se os 15 dias úteis passarem e o presidente ficar em silêncio, não falar nada, o projeto vira lei automaticamente. O silêncio, nesse caso, vale como um sim. Mas e se o presidente não concordar com o que o Congresso aprovou? Bom, para isso existe o veto, e tem dois tipos. O primeiro é o veto jurídico. Isso acontece quando o presidente ou a equipe dele entende que o projeto ou uma parte dele vai contra a Constituição. O outro é o veto político. Nesse caso, o projeto pode até ser constitucional, tudo certinho, mas o presidente considera que ele é contrário ao interesse público. E o veto não precisa ser tudo ou nada. Ele pode derrubar o projeto inteiro ou só uma parte dele. Mas aí tem uma regra de ouro, que vem direto da Constituição. O veto parcial não pode ser cirúrgico, sabe? Não dá para tirar só uma palavrinha ou uma frase aqui e ali. Ele tem que vetar o texto completo de um artigo, de um parágrafo. A ideia é não desfigurar a lei, não mudar o sentido do que o legislativo aprovou. Ok, então o presidente vetou. Fim de papo. Que nada! Agora que começa uma verdadeira queda de braço. Porque, no fim das contas, a palavra final sobre uma lei não é do presidente, não é do executivo. A bola volta para o campo do legislativo. É isso aí. Um veto presidencial não é o ponto final, de jeito nenhum. A decisão volta para ser analisada justamente pelos parlamentares que aprovaram o projeto antes. E aí o Congresso tem duas opções. Ou concorda com o presidente e mantém o veto, ou discorda e derruba o veto. Mas para derrubar um veto não é qualquer votação, não. Precisa de uma votação bem forte. A decisão é tomada numa sessão conjunta, com todo mundo junto, Câmara e Senado, e para rejeitar o veto precisa do voto da maioria absoluta das duas casas. O que isso significa em números? Pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Se esse placar for alcançado, pronto, o veto cai e a vontade do Congresso é que vale. Bom, superado tudo isso, a gente chega nos finalmentes. São os últimos rituais, digamos assim, para que a nova lei ganhe vida de verdade e comece a valer para todo mundo. São dois atos finais, bem rapidinhos. O primeiro é a promulgação. Pensa nisso como um atestado de nascimento da lei. É a confirmação de que ela existe. Logo em seguida, vem a publicação no Diário Oficial da União. E é a partir daí, desse momento, que a lei se torna pública, conhecida e principalmente obrigatória para todo mundo. É quando ela começa a valer de fato. E olha, a boa notícia é que hoje em dia a gente não precisa ser nenhum especialista para conseguir acompanhar toda essa jornada complexa. A tecnologia virou uma aliada incrível para dar mais transparência para tudo isso. Existem ferramentas digitais como o portal Simplificou, que foi uma parceria entre a Câmara e o Senado, que juntam todas as informações num lugar só. Elas mostram de um jeito bem visual, bem fácil de entender, em que pé está cada projeto. E isso é fantástico, porque permite que qualquer pessoa interessada consiga seguir de perto toda a tramitação, sabe? Desde a primeira proposta até a decisão final. No fim das contas, entender todo esse processo é fundamental para a gente poder exercer a nossa cidadania de verdade, né? A jornada de uma lei é super complexa, cheia de etapas, de idas e vindas, de negociação, mas agora que a gente conhece o caminho das pedras, fica muito mais fácil fiscalizar, participar e até cobrar. Então a pergunta que fica no ar é: com esse mapa em mãos, qual será o próximo grande debate lá no Congresso que merece a nossa atenção, hein? Caso tenha gostado do conteúdo, convidamos você a se inscrever no canal para continuar recebendo materiais de estudo.